Dentro de um salão de festas luxuoso, repleto de executivos de terno, garçons com bandejas de champanhe e uma decoração que facilmente custou mais do que o salário anual de um trabalhador comum. No centro desse ambiente todo pomposo, um homem de uns 30 anos, bronzeado, relógio de ouro no pulso, sorriu com aquele sorriso de quem nunca passou falta na vida. E do outro lado, um homem de meia idade, uniforme surrado de zelador, joelho no chão, catando os canapés que esse mesmo jovem arrogante derrubou propositalmente do bandeja, com um empurrão de ombro, na frente de mais de 200 pessoas. O salão caiu num silêncio pesado. Todo mundo viu. Muita gente tirou o celular. Alguns riram. A maioria desviou o olhar, com aquela covardia disfarçada de educação que a gente conhece bem. E o jovem, filho de um dos homens mais ricos do estado, virou as costas com um sorriso e disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem: "É para isso que vocês existem." Esse momento foi gravado. Esse momento foi compartilhado. E esse momento mudou a vida de duas pessoas de formas completamente opostas. Uma delas subiu mais alto do que qualquer um poderia imaginar, e a outra caiu de um jeito que nem o dinheiro do pai conseguiu segurar. Mas antes de eu te contar como tudo isso aconteceu, eu preciso que você faça uma coisa muito simples agora. Se você ainda não está inscrito neste canal, clica no botão de inscrição e ativa o sininho. Porque aqui no História que Impressiona, toda semana eu trago histórias como essa, histórias de pessoas reais, de superação verdadeira, de queda e reconstrução, de humilhação que virou combustível e de sucesso que veio do lugar onde ninguém esperava. Se você saiu daqui sem se inscrever, vai perder a continuação dessa história e todas as outras que vêm por aí. Então escreve agora, e vamos juntos até o final, porque eu prometo que você não vai se arrepender. O homem de joelho no chão se chamava Seu Antônio. Antônio Ferreira dos Santos, 53 anos, natural de uma cidadezinha no interior do Piauí cujo nome a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Ele tinha chegado em São Paulo com 18 anos numa passagem de ônibus que custou tudo o que ele tinha juntado durante 6 meses trabalhando na roça com o pai. Numa mochila de lona, ele carregava 2 mudas de roupa, um par de chinelos reserva, uma Bíblia que a mãe tinha colocado de última hora e um pedaço de papel dobrado onde estava escrito o endereço de um primo distante que morava no Brás e que tinha prometido dar um canto para ele dormir enquanto procurava emprego. O primo cumpriu a promessa por exatamente 3 semanas, até a esposa dele deixar claro que o espaço era pequeno e a paciência menor ainda. Antônio entendeu sem que ninguém precisasse dizer 2 vezes. Arrumou a mochila de lona, agradeceu pela hospitalidade com a educação que a mãe tinha ensinado, e foi embora sem ter para onde ir nos meses seguintes. Antônio dormiu em albergues, debaixo de marquises, uma vez num banco de praça coberto com jornal velho, e tantas vezes com fome que o estômago tinha parado de reclamar e simplesmente aceitado o silêncio. Mas Antônio tinha uma coisa que nenhuma adversidade conseguia tirar dele: uma teimosia quieta, uma dignidade silenciosa, uma fé ativa que não ficava esperando milagre, ia atrás. Ele acordava todo dia antes do sol, se arrumava o melhor que podia, e saía batendo de porta em porta, de comércio em comércio, de obra em obra, pedindo uma chance. Não esmola. Nunca pediu esmola. Pedia trabalho. E quando as portas fechavam na cara dele, e fecharam muitas, ele não xingava, não chorava na frente dos outros, não deixava a raiva tomar conta. Ele voltava pro albergue, rezava um terço, dormia, e no dia seguinte levantava e fazia tudo de novo. Foi numa tarde de terça-feira que Antônio encontrou uma plaquinha num prédio comercial no centro da cidade: precisa-se de auxiliar de serviços gerais. Apresentar-se pessoalmente. Ele entrou. A recepcionista olhou para ele com aquele olhar que a gente reconhece, o olhar de quem já decidiu que não antes de ouvir uma palavra. Mas Antônio pediu para falar com o responsável, com aquela calma que desarmava qualquer hostilidade. O responsável era um homem gordo, de bigode, chamado Seu Rubens, que tinha o costume de avaliar as pessoas pelos sapatos. Viu os sapatos surrados de Antônio e quase dispensou na hora. Mas houve algo, talvez o jeito direto, sem rodeios, sem subserviência excessiva, com que Antônio olhou para ele nos olhos e disse: "Eu não fui criado para pedir favor, Seu Rubens. Vim oferecer trabalho honesto. Se o senhor me der uma semana, me avalie pelo que eu faço, não pela aparência." Seu Rubens ficou em silêncio por um longo momento,
e depois fez o que ele mesmo não conseguia explicar racionalmente, disse sim. Antônio limpou aquele prédio como se fosse a própria casa dele. Chegava antes de todos e saía depois de todos. Aprendeu os nomes de cada pessoa que trabalhava lá. Lembrava quem tomava café sem açúcar, quem tinha alergia ao produto de limpeza de piso, quem estava grávida e precisava de um corredor desobstruído. Não fazia isso por interesse, fazia porque era sua natureza cuidar das pessoas ao redor. Em 3 meses, seu Rubens dobrou o salário dele sem que Antônio pedisse. Em 2 anos, Antônio estava supervisionando uma equipe de 7 pessoas. Em 5 anos, ele tinha se mudado para um quartinho de fundos num bairro de classe média baixa, tinha comprado uma geladeira usada, um fogão, uma cama de casal, e tinha chamado a esposa e os 2 filhos que haviam ficado no Piauí esperando o momento certo para vir. Esse momento finalmente tinha chegado. A vida de Antônio não era fácil, nunca foi. O salário era suficiente, mas não sobrava muito. Os filhos cresceram em escola pública, com mochila de segunda mão e lanche feito em casa. Mas dentro daquela casa pequena havia uma riqueza que não aparecia em nenhum extrato bancário. Havia respeito, havia histórias contadas depois do jantar, havia os valores que Antônio transmitia com mais força no exemplo do que nas palavras. Ele ensinava aos filhos que a dignidade de um homem não mora no que ele tem, mora no que ele é. Que o trabalho, por mais simples que pareça aos olhos dos outros, tem nobreza quando feito com integridade. E que a humildade não é fraqueza, é a fundação sobre a qual se constrói tudo o que dura. Quando os filhos cresceram, Antônio conseguiu um novo emprego, desta vez como zelador num dos edifícios de escritórios mais modernos da Faria Lima, aquela avenida em São Paulo que concentra mais dinheiro por metro quadrado do que a maioria das cidades brasileiras inteiras. Era um contrato de prestação de serviços terceirizados, o que na prática significava que Antônio era invisível para a maioria das pessoas que trabalhavam lá. Entrava pela entrada dos fundos, usava o elevador de serviço, comia no refeitório do subsolo. Mas ele não se importava com nada disso. Ele fazia o trabalho dele com a mesma dedicação de sempre, e no final do mês o salário caía na conta e as contas eram pagas. Era o suficiente para ele. Foi nesse prédio que os destinos de Antônio e de Rafael Monteiro Cavalcante se cruzaram pela primeira vez, e se você acha que esse cruzamento foi uma coincidência, espera para ver como a história termina. Porque a vida tem uma maneira muito particular de fechar os próprios círculos. Rafael Monteiro Cavalcante tinha 28 anos, era filho único de Edson Cavalcante, dono de um conglomerado de empresas que atuava em construção civil, agronegócio e uma rede de postos de gasolina espalhada por 6 estados. Edson tinha construído esse império com 40 anos de trabalho, de acertos e de erros caríssimos que ele aprendeu a transformar em lições. Era um homem duro, direto, que sabia o valor de cada centavo porque havia passado fome antes de ter fartura. Mas Edson havia cometido um erro que muitos pais bem-sucedidos cometem: quis que o filho tivesse tudo o que ele não teve, e esqueceu de ensinar ao filho o que havia feito ele chegar onde chegou. Rafael cresceu sem ouvir não. Rafael cresceu numa bolha onde dinheiro aparecia como mágica, onde as consequências sempre tinham solução financeira, onde o sobrenome abria portas que o caráter nem precisava conhecer. Aos 28 anos, Rafael era o diretor de novos negócios do Grupo Cavalcante, um cargo criado especificamente para ele pelo pai, numa tentativa de preparar o herdeiro para eventualmente assumir o controle de tudo. Rafael aparecia no escritório quando queria, tomava decisões sem consultar ninguém, demitia pessoas por capricho e as tratava com um desprezo que todos suportavam porque ninguém queria perder o emprego. Ele tinha o comportamento de alguém que nunca tinha sido confrontado nas consequências dos próprios atos, e isso é uma das coisas mais perigosas que existe, porque cria uma ilusão de invulnerabilidade que cedo ou tarde encontra a realidade de frente. O evento da empresa aconteceu numa quinta-feira à noite, no salão nobre de um hotel 5 estrelas em Moema. Era o aniversário de 50 anos do Grupo Cavalcante, e Edson tinha convidado clientes, parceiros, investidores e funcionários de alto escalão para uma celebração que havia custado uma fortuna. Havia discursos, premiações, champanhe francês e um buffet que cobria 3 mesas compridas. Rafael estava lá, como sempre, no centro das atenções que ele mesmo criava, rindo alto, fazendo comentários sarcásticos sobre as pessoas ao redor, exibindo o relógio novo que havia custado o equivalente a 2 anos do salário de Antônio. Antônio estava lá também,
mas no papel que a vida havia colocado nele naquele momento, parte da equipe terceirizada de apoio ao evento, responsável por manter os espaços limpos durante a celebração. Ele estava no fundo do salão, próximo a uma das mesas do buffet, recolhendo copos usados e guardanapos sujos com aquele movimento eficiente e discreto que vem de décadas de prática. Foi quando Rafael, conversando com um grupo de executivos e gesticulando com o entusiasmo artificial de quem bebeu champanhe demais, passou por Antônio sem olhar para ele e derrubou com o cotovelo uma bandeja inteira de canapés que estava sobre uma mesa lateral. A bandeja caiu. Os canapés se espalharam pelo chão. E Antônio, com a naturalidade de quem sabe qual é o seu papel naquele ambiente, abaixou-se para recolher tudo. Foi nesse momento que Rafael o viu. E em vez de um simples pedido de desculpas, uma coisa que qualquer pessoa com um mínimo de decência faria, Rafael fez o oposto. Parou. Olhou para baixo para Antônio. E disse, em voz alta, com aquele sorriso torto de quem quer audiência: olha só, pessoal. É isso que esse tipo de gente faz, fica esperando a gente fazer bagunça para ter o que fazer. Gargalhou. Alguns dos presentes deram risadas nervosas. A maioria ficou em silêncio constrangido. E então ele completou, virando as costas: é para isso que vocês existem. Silêncio. Um silêncio que pesou como chumbo. Antônio continuou recolhendo os canapés do chão sem dizer uma palavra, sem olhar para Rafael, sem deixar que nenhuma emoção aparecesse no rosto. Por dentro, era um vulcão. Por fora, era pedra. Aquela cena toda tinha sido gravada por pelo menos 3 celulares diferentes. E foi parar na internet naquela mesma noite. Edson Cavalcante não estava no salão quando aquilo aconteceu. Estava num dos salões privados do hotel, em reunião com um grupo de investidores estrangeiros. Quando saiu, 2 assessores já tinham visto o vídeo circular nas redes sociais. Um deles, com o celular tremendo na mão, mostrou para Edson sem conseguir nem formar uma frase completa. Edson assistiu ao vídeo 2 vezes. Não disse nada de imediato. Guardou o celular no bolso, deu licença ao grupo com uma desculpa rápida, e caminhou em direção ao salão principal. O que aconteceu a seguir, ninguém que estava lá naquela noite esqueceu. Edson entrou no salão, localizou Rafael entre os convidados, caminhou até ele com a expressão de alguém que está controlando uma tempestade com as próprias mãos, e disse em voz baixa mas firme o suficiente para as pessoas ao redor ouvirem: vem comigo agora. Rafael, sem entender bem o que estava acontecendo, seguiu o pai para um dos corredores externos do salão. O que foi dito ali dentro ficou entre eles. Mas quando voltaram, Rafael estava com o rosto branco e Edson foi diretamente até Antônio, que ainda estava trabalhando no fundo do salão, estendeu a mão e disse: me perdoe pelo que aconteceu. Isso não representa quem somos. Antônio olhou para aquele homem, apertou a mão dele com firmeza, e disse simplesmente: obrigado, senhor. Nada mais. Não precisava. O vídeo chegou a 4 milhões de visualizações em 48 horas. Os comentários eram majoritariamente de indignação. O nome de Rafael Cavalcante virou tendência nas redes sociais por 3 dias seguidos, não da forma que alguém gostaria de ser lembrado. Jornalistas ligaram para a assessoria do grupo Cavalcante. Influenciadores fizeram vídeos reagindo à cena. Uma onda de repúdio que nenhum dinheiro conseguia pagar estava em pleno andamento. Mas o que aconteceu depois, nos bastidores, foi muito mais profundo do que qualquer viralização nas redes sociais. Edson Cavalcante convocou uma reunião no dia seguinte com todos os diretores do grupo, incluindo Rafael. E nessa reunião, ele fez algo que ninguém esperava: anunciou que Rafael estava sendo afastado do cargo de diretor de novos negócios com efeito imediato, e que passaria pelos próximos 12 meses em um programa interno de reestruturação de liderança, que na prática significava trabalhar em diferentes funções operacionais do grupo, começando pelo nível mais básico. Não como punição simbólica. Como aprendizado real. Rafael ficou atônito. Os diretores ficaram atônitos. Mas Edson foi absolutamente claro: eu errei como pai ao não ensinar ao meu filho o valor do trabalho de cada pessoa que faz esse grupo funcionar. Não vou deixar esse erro se perpetuar. Ele vai aprender do jeito que eu aprendi, pela experiência, não pelo cargo.
Naquela mesma semana, Rafael Cavalcante foi trabalhar num dos postos de gasolina do interior de Minas Gerais. Sem motorista particular, sem cartão corporativo, com um salário de assistente operacional e com a missão de entender, na prática, o que é construir algo do zero. E Antônio? O que aconteceu com Antônio? Aqui é onde a história dá aquela virada que prende o coração. 3 dias depois do evento, Antônio recebeu uma ligação do departamento de RH do Grupo Cavalcante, não da empresa terceirizada que o contratava, mas do grupo diretamente. Ele foi convidado para uma reunião com Edson Cavalcante em pessoa. Antônio foi com a mesma roupa de sempre, limpa e passada, sapato engraxado, chegou 15 minutos antes, esperou no sofá da recepção com a postura de alguém que não deve nada a ninguém. Edson o recebeu na sala dele, uma sala com vista para a cidade, paredes envidraçadas, obras de arte nas paredes. Mas Edson não começou falando de negócios. Perguntou sobre a vida de Antônio. E Antônio contou a chegada de ônibus aos 18 anos, os meses na rua, a plaquinha de precisa-se, a esposa e os filhos no Piauí, os anos construindo uma vida com o que tinha. Edson ouviu tudo sem interromper uma única vez. E quando Antônio terminou, ele disse: "Você tem exatamente a postura que eu precisei uma vida inteira para desenvolver. Eu quero te oferecer algo." O que Edson ofereceu a Antônio não foi esmola, não foi uma promoção simbólica para acalmar a opinião pública, e é importante que você entenda isso, porque muita gente teria feito exatamente isso. Edson ofereceu a Antônio uma vaga real, com responsabilidade real, no programa de gestão de facilities do Grupo Cavalcante, um programa que cuidava da infraestrutura de todos os edifícios e instalações do conglomerado em 4 estados. Era uma posição de coordenação, com uma equipe de 42 funcionários, um salário 5 vezes maior do que o que Antônio recebia, e um plano de carreira desenhado para desenvolver o seu potencial. Edson disse ainda uma coisa que Antônio nunca esqueceu: "Você vai liderar pessoas que são como você era há 30 anos. Cuide delas com a mesma dignidade que você sempre carregou. Isso vale mais do que qualquer currículo." Antônio chorou naquela sala. Não de fraqueza, de gratidão, de alívio, de tantas décadas de dignidade silenciosa encontrando finalmente um reconhecimento à altura. Ele aceitou o cargo, obviamente. E assumiu com uma responsabilidade que só quem viveu cada degrau por baixo é capaz de ter. Nos meses seguintes, Antônio transformou aquele setor. Implementou rotinas de treinamento que ele mesmo havia aprendido na prática. Criou canais de comunicação direta entre a equipe operacional e a gestão, para que os problemas fossem resolvidos antes de virar crise. Introduziu um sistema simples de reconhecimento de desempenho que não custava quase nada, mas mudou completamente a motivação do time. As avaliações internas do setor subiram consistentemente a cada trimestre. Edson acompanhava os resultados com satisfação genuína. E Rafael? Rafael estava no posto de gasolina em Minas Gerais, trocando pneus, fazendo cálculo de estoque, aprendendo a lidar com cliente irritado, com fornecedor que atrasa, com funcionário desmotivado. Nos primeiros meses, ele foi um desastre. Chegava atrasado, reclamava de tudo, tinha crises de ego que constrangiam as pessoas ao redor. Mas algo foi acontecendo, lentamente, imperceptivelmente a princípio, e depois de maneira acelerada. Ele começou a ver as pessoas que trabalhavam com ele de uma forma diferente. Começou a entender o que havia por trás de cada função aparentemente simples. Começou a perceber que o mundo não girava em torno dele, e que essa constatação, longe de diminuí-lo, o libertava de um peso que ele nem sabia que carregava. No 8º mês do programa, Rafael pediu para visitar Antônio no trabalho. Não foi uma visita ordenada pelo pai, foi uma iniciativa pessoal dele. Ele chegou sem avisar, entrou pelo mesmo corredor de serviço que Antônio usará a vida toda, e pediu ao porteiro para chamar o coordenador de facilities. Quando Antônio apareceu e viu Rafael ali, parou por um segundo. Rafael disse, olhando nos olhos de Antônio com uma expressão que não tinha mais nada do arrogante do salão de festas: "Eu vim pedir desculpa pessoalmente. Não pelo vídeo. Não pelo escândalo. Vim pedir desculpa por quem eu era naquela noite. Você não merecia aquilo. Ninguém merece." Antônio ficou em silêncio por um momento. Depois estendeu a mão.
E disse: já estava perdoado. Mas obrigado por vir. Apertaram as mãos. E no corredor de serviço de um prédio na Faria Lima, algo se fechou entre dois homens que o acaso havia colocado nos extremos opostos da vida. Mas a história não termina aí. Porque as histórias que realmente importam nunca terminam num único momento. Elas continuam reverberando, se desdobrando, criando novos capítulos onde você menos espera. E o capítulo seguinte desta história começa com uma pergunta que Antônio fez para si mesmo enquanto olhava para a equipe que agora liderava: o que mais posso fazer pelos meus filhos com o que estou aprendendo agora? Porque Antônio, apesar de toda a transformação que havia vivido, carregava uma ferida antiga que nenhum cargo ou salário curava completamente, a ferida de não ter tido acesso à educação. Ele havia saído da roça com o ensino fundamental incompleto. Havia aprendido tudo na prática, no erro, na observação, na conversa. E embora admirasse profundamente o que havia construído, havia uma parte dele que sempre desejou ter tido a oportunidade de sentar numa sala de aula e aprender de maneira formal. Por isso, quando o Grupo Cavalcante ofereceu um programa de bolsas de estudo para colaboradores e seus dependentes, Antônio não hesitou. Ele se inscreveu para fazer o EJA, Educação de Jovens e Adultos, 3 noites por semana, depois do trabalho. E inscreveu a filha mais nova numa faculdade de administração com a bolsa que o programa oferecia. Estudar com 53 anos não é fácil. Antônio chegava cansado nas aulas, às vezes não conseguia acompanhar o ritmo dos colegas mais jovens, às vezes a cabeça não retinha o que os olhos liam. Mas ele aparecia. Toda noite. Com o caderno debaixo do braço, a caneta atrás da orelha, a teimosia quieta que sempre havia sido a sua marca. Os professores o admiravam. Os colegas de turma, muitos deles décadas mais jovens, começaram a buscar nele não apenas companhia, mas conselho, porque havia algo na maneira como Antônio encarava os desafios que silenciava as desculpas e inspirava ação. Em 2 anos, Antônio concluiu o ensino médio. A formatura foi numa sexta-feira à noite, numa escola pública no bairro onde ele morava. A esposa estava lá, os 2 filhos, a nora, o genro. Edson Cavalcante também apareceu, sem aviso prévio, discretamente, sentado no fundo do ginásio. Quando Antônio recebeu o diploma e olhou para a plateia, viu Edson de pé aplaudindo. Antônio segurou o choro por exatamente 5 segundos antes de desistir de tentar. Enquanto isso, Rafael havia concluído o programa de reestruturação e voltado ao Grupo Cavalcante, mas em uma posição diferente, e com uma postura completamente diferente. Edson o colocou como gerente regional de operações na área de postos de combustíveis, supervisionando 13 unidades. Era um cargo exigente, com responsabilidade real sobre resultados e sobre pessoas. E Rafael, para a surpresa de muitos e para o alívio de Edson, estava se saindo bem. Não porque de repente havia se tornado perfeito, mas porque havia aprendido a ouvir, a perguntar antes de decidir, a reconhecer quando estava errado. A arrogância havia dado lugar a uma humildade que, curiosamente, o tornava mais respeitado do que o cargo jamais havia conseguido fazer. Numa das reuniões de diretoria, Rafael apresentou uma proposta que surpreendeu a todos, um programa de valorização dos colaboradores operacionais do grupo, com trilhas de desenvolvimento, possibilidade de ascensão interna e um sistema de escuta ativa para que sugestões do nível operacional chegassem à gestão. A inspiração, ele disse abertamente, havia vindo de uma pessoa específica, e citou Antônio pelo nome. A proposta foi aprovada. E Antônio foi convidado para fazer parte do comitê de implantação do programa como representante dos colaboradores operacionais. Pensa nessa cena por um momento. O zelador que havia sido humilhado publicamente sentado à mesa de diretoria do grupo que o havia humilhado, contribuindo para a construção de uma política que beneficiaria centenas de outros trabalhadores como ele. Não como símbolo. Não como peça de marketing de diversidade. Como parte concreta, com voz ativa e decisão real sobre o que seria implementado. Essa é a diferença entre reconhecimento genuíno e reconhecimento de fachada, e Antônio sabia muito bem distinguir um do outro. A filha de Antônio, Cláudia Ferreira dos Santos, 22 anos na época, concluiu a faculdade de administração com uma das melhores médias da turma. No seu trabalho de conclusão de curso, ela escreveu sobre gestão humanizada de equipes operacionais.
citando a trajetória do pai como estudo de caso central. O trabalho ganhou menção honrosa na instituição e foi publicado numa revista acadêmica de pequena circulação, mas que chegou aos olhos certos na hora certa, como essas coisas costumam acontecer quando o trabalho é bom de verdade. Claudinha foi contratada como analista de RH numa empresa de médio porte. Em 3 anos, estava gerenciando uma equipe. Em 5, era diretora de pessoas. A filha de um zelador que havia chegado a São Paulo com uma mochila de lona e o endereço de um primo no Brás. O filho mais velho de Antônio, Eduardo, havia seguido um caminho diferente, aprendeu marcenaria com um vizinho quando era adolescente, e foi transformando aquela habilidade em um pequeno negócio de móveis planejados que começou na garagem da casa. Com o salário melhorado do pai e a gestão financeira que Claudinha ajudou a organizar, Eduardo conseguiu um financiamento para um espaço maior, investiu em equipamentos, e em alguns anos estava com uma empresa com 6 funcionários e contratos com construtoras. Não era um império, mas era dele, construído do zero, tijolo por tijolo, assim como o pai havia feito com a própria vida. E Antônio? O que Antônio fez com tudo aquilo? Ele continuou trabalhando, continuou estudando, continuou cuidando das pessoas ao seu redor com a mesma naturalidade de sempre. Quando chegou aos 58 anos, escreveu, com a ajuda de Claudinha, que tinha o jeito com palavras que ele nunca teve, um pequeno texto sobre a sua trajetória, que a filha publicou nas redes sociais sem avisar o pai. O texto viralizou. Não da maneira espetacular dos vídeos de escândalo, mas da maneira lenta, consistente, que vai passando de pessoa em pessoa porque toca em algo verdadeiro. Em 2 meses, o texto havia sido compartilhado mais de 800.000 vezes. Antônio recebeu mensagens de pessoas no Japão, na Portugal, no Canadá, no Angola, todos dizendo variações da mesma coisa: você me lembrou que a dignidade não tem preço. A ironia perfeita e dolorosa desta história é que o momento que deveria ter destruído Antônio, aquela cena humilhante no salão de festas, de joelho no chão recolhendo canapés enquanto um jovem arrogante ria da sua existência, foi o exato momento que mudou a trajetória de tudo. Não porque a humilhação foi boa. Não porque Antônio precisava sofrer para crescer. Mas porque a dignidade com que ele suportou aquele momento foi o que revelou para o mundo quem ele realmente era. E o mundo, quando vê verdade de verdade, responde. E Rafael? Rafael Cavalcante continuou no grupo, cresceu profissionalmente, casou, teve filhos. Dizem as pessoas que o conheceram antes e depois que parecem ser 2 pessoas completamente diferentes. Ele nunca deu entrevistas sobre o episódio, nunca usou a própria queda como material de marketing pessoal, nunca tentou transformar o erro em narrativa de redenção para aplausos públicos. Simplesmente fez diferente. E esse silêncio diz mais do que qualquer discurso poderia dizer. Há uma lição aqui que eu quero que fique gravada em você, e não é a lição óbvia de que humilhar os outros traz consequências, embora essa também seja verdadeira. A lição mais profunda é esta: a vida tem um senso de justiça que não funciona no tempo que a gente quer, não funciona do jeito que a gente planeja, e muitas vezes não funciona de maneira dramática como nos filmes. Às vezes a justiça aparece 5 anos depois, 10 anos depois, numa forma que você não reconhece de imediato como tal. Mas ela aparece. Para quem mantém a dignidade, para quem continua de pé sem abrir mão de quem é, para quem entende que o presente momento, por mais humilhante que seja, não é a sentença final, para essa pessoa, a vida eventualmente encontra um jeito de honrar a consistência. Antônio não ficou esperando que alguém viesse salvar a sua história. Ele foi construindo a história todos os dias, com o que tinha, onde estava, sendo quem era. O cargo novo, o reconhecimento público, a trajetória dos filhos, tudo isso veio. Mas veio como consequência, não como causa. A causa foi aquela teimosia quieta que começou numa rodoviária de São Paulo, continuou num prédio comercial com seu Rubens e seus sapatos usados, atravessou décadas de trabalho anônimo, sobreviveu a uma noite humilhante num salão de festas iluminado, e chegou do outro lado de tudo ainda intacta, ainda digna, ainda ativa. Se você chegou até aqui nessa história, eu quero te fazer uma pergunta direta. Existe na sua vida um Antônio, alguém que você talvez esteja deixando invisível, alguém cuja dignidade você passa por cima sem perceber, alguém que está construindo algo importante na sombra enquanto você não presta atenção?
E existe também um Rafael dentro de você, aquela parte arrogante, impaciente, que julga antes de conhecer, que trata o outro como coadjuvante da própria história. Porque a verdade é que a maioria de nós tem um pouco dos dois, e a diferença entre crescer ou estagnar está em qual dos dois a gente decide alimentar. A riqueza real. E esse canal existe para falar disso de maneira honesta. Não começa no banco, não começa no cargo, não começa no número de seguidores ou no tamanho da empresa. Ela começa dentro de você, na maneira como você trata as pessoas quando ninguém está olhando, na consistência com que você aparece mesmo quando não tem plateia, na disposição de aprender mesmo quando a vida não está sendo gentil. Antônio não tinha nada disso de teoria, ele simplesmente vivia dessa forma porque era o que a mãe havia colocado dentro dele antes de enfiar uma Bíblia na mochila de lona. E essa fundação, construída nos anos mais duros, foi o que sustentou tudo o que veio depois. Histórias como a de Antônio existem em todo lugar, no ônibus que você pega todo dia, no porteiro do seu prédio, no faxineiro da sua empresa, no entregador que toca a campainha 2 vezes e espera com paciência na chuva. Histórias de disciplina invisível, de sonhos mantidos em silêncio, de reconstruções feitas longe dos holofotes. E eu estou aqui, semana após semana, para trazer essas histórias para a luz, porque elas merecem ser contadas, e você merece ouvi-las. Se essa história te tocou, se ela te fez pensar, se ela te deu algo, seja uma reflexão, uma memória, um plano, uma mudança de perspectiva, então faz uma coisa por mim agora, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um amigo que está no fundo do poço e precisa saber que o poço tem saída. Pode ser alguém que está esquecendo de tratar as pessoas com dignidade. Pode ser você mesmo, que vai mandar para o seu próprio número no WhatsApp para rever quando precisar de um empurrão. Compartilha. Porque histórias boas precisam circular, e você pode ser o canal por onde essa chega em quem precisa. E se você ainda não está inscrito aqui no História que Impressiona, esse é o momento. Clica no botão de inscrição, ativa o sininho, e entra nessa comunidade de pessoas que acreditam que a vida pode ser melhor, que a transformação é possível. E que as histórias mais inspiradoras não estão nos livros de autoajuda genéricos. Estão nas vidas reais de pessoas comuns que fizeram escolhas extraordinárias nas circunstâncias mais ordinárias. Até a próxima história. E lembra, a sua história também está sendo escrita. Cuida bem de cada capítulo.